Estamos aqui no nosso estúdio do Jornal do Piauí, recebendo o deputado estadual João Madison Nogueira, do MDB. Ele que foi reconduzido à liderança do MDB na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Vai falar com a gente a respeito desse assunto e também sobre os diálogos do partido para a formação de grupos políticos de olho no próximo processo eleitoral. Esse debate já começou, está aquecido, inclusive. Vamos falar sobre esse e outros assuntos. Deputado João Madison, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, quero agradecer mais uma vez voltar aqui na TV Cidade Verde e agradecer a oportunidade de falarmos sobre política e também outros assuntos do Estado. Muito bem. Lívia Pessoa, boa tarde, Lívia. Boa tarde, Joelson, deputado, Elivaldo e, claro, quem está em casa. Elivaldo, boa tarde, seja bem-vindo, Elivaldo. É isso, Joelson, boa tarde, Lívia, deputado João Madison, boa tarde para você que está em nossa companhia. Deputado João Madison, o MDB volta à condição de comando da Assembleia Legislativa, mas não apenas isso. Com uma bancada forte, o partido pode ocupar e ocupa importantes comissões na Assembleia Legislativa. Qual o momento que o MDB está vivendo nessa relação, nessa força política dentro da Assembleia Legislativa? Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o nosso presidente Severo pela posse e, ao mesmo tempo, dizer que eu tenho absoluta certeza que vai ser uma administração muito boa, não só para os deputados, mas também para o povo. Ele é uma pessoa muito tranquila, humilde, né? Sabe fazer política também. O pai dele o ensinou muito bem, ele é uma pessoa que é novo, jovem, e nós estamos acreditando muito no seu trabalho. E as coisas estão começando a andar na Assembleia. A primeira coisa que nós temos que fazer é fazer os gabinetes voltarem a funcionar. Nós estamos com um problema, começamos uma construção, e isso é a prioridade que ele está dando. E, lógico, também, prioridade de fortalecer também, dentro da casa, os deputados e para a gente poder continuarmos... Tem muitos gabinetes com dificuldade de funcionamento? De funcionamento, porque ainda não terminou a construção que começou com o deputado Franzé, não terminou, então ele está agora trabalhando para que a gente tenha as condições de voltar. Vocês estão despachando lá? Nos nossos escritórios, praticamente, é o caso meu e todos os deputados, a maioria, estão despachando em algum gabinete fora da Assembleia Legislativa, né? Em relação ao MDB, lógico que isso fortalece. Por quê? Nós voltamos, o Temício, quando foi presidente da Assembleia, e o Elivaldo sabia muito, o MDB era cada vez mais forte. E agora, com a posse do Severo, isso nos fortalece em termos das eleições de 2026. E é isso que o MDB está trabalhando. Nós temos hoje, dentro da chapa, lógico, sempre ouvindo o governador Rafael Fonteles, que é a pessoa que realmente vai coordenar essa eleição, está muito bem no povo, vem fazendo um trabalho excepcional, fazendo um trabalho diferente, mas muito bom na área da saúde, na área da educação, na área das estradas. Está aí o Léo Sobral fazendo um grande trabalho, o Antônio Luiz está mudando cada vez mais, dando condições para que os hospitais possam funcionar bem também, UTI, criando centro de imagens. Isso é importante para o estado do Piauí. E acreditamos que nós temos hoje o vice-governador, que é o Temístocles, e temos também o senador Marcelo Castro. Então a chapa será composta, eu vejo assim, o PSD não pode ficar fora da chapa majoritária. Porque está forte, nós temos que respeitá-lo, e acredito eu que a parte do PSD deva ser a candidatura do senador Júlio César. E o Marcelo Castro também como candidato a senador. E nós queremos continuar com a vice, trabalharmos para isso e, ao mesmo tempo, fazer um bom número de deputados estaduais e deputado federal. Nós estamos trabalhando, teremos uma reunião na segunda-feira com o governador, com o MDB e o PSD, onde nós queremos bater o martelo nessa coligação cruzada, né? Coligação cruzada, o senhor fala... aquela aliança que foi feita no passado, na eleição passada, PSD. Para deputado estadual, seria o MDB, ficaria com os deputados estaduais. Exemplo do que aconteceu em 22. E PSD ficaria com os deputados federais. No meu caso, eu acredito que dentro dessa proporcionalidade, nós, o MDB,
faríamos aí em torno de 12 a 13 deputados estaduais. Mas o senhor deu uma declaração demonstrando uma insatisfação com essa aliança cruzada. Era o contrário, não era isso. Eu queria, naquele momento, nós estávamos já preparando, se por acaso não houvesse, trabalharmos a nossa. Temos duas vertentes, ou a cruzada ou sem ser. Plano A, plano B. Plano A, plano B. Só que o plano A é muito melhor para todos. É bom para o MDB e é bom para o PSD. Porque, em vez de nós estarmos trabalhando numa chapa só, nós vamos trabalhar com os candidatos do PSD e os candidatos do MDB. Então, dentro daquela lógica que nós fazemos sempre, a matemática, nós vamos ter entre 12 e 13 deputados estaduais. E vamos fazer 4. Eu não há dúvida disso. No mínimo, 4 deputados federais. Deputado. Fortalece ou não fortalece o PSD? Também. Deputado, nessa matemática que o senhor trouxe, o senhor falou de vagas na Assembleia Legislativa, nessa perspectiva da chapa proporcional, em Brasília, na Câmara Federal, do Senado e da Vice-Governadoria, todas acopladas ali de uma forma ou de outra para o MDB. Mas outros partidos da base, como por exemplo o próprio Partido dos Trabalhadores, também fazem essa busca por mais protagonismo dentro da base governista. Como é que está essa discussão? Já teve manifestações de chapa pura com o governador Rafael Fonteles e também para o Senado? Vamos às coisas primeiras. O governador agora está trabalhando para fechar a chapa cruzada, como se diz aí. Ele quer isso. Ele quer isso. Então ele vai trabalhar, ele vai mostrar na reunião a importância disso, até para que a gente tenha as condições de eleger os 2 senadores. Para que nós possamos fazer a mesma língua. Porque é natural que, havendo essa chapa cruzada, o MDB tem que estar também trabalhando para o Júlio César como candidato a senador. Então o senhor enxerga que a aliança cruzada MDB-PSD, envolvendo deputados federais e estaduais, também tem que estar em conjunto com as duas candidaturas? Lógico, você não pode ter apenas entrar com alegria, com bônus, ou seja, tem que ter também a responsabilidade de trabalhar para aquela candidatura. Então, se o MDB e PSD estiverem juntos, não tem por que nós nos trabalharmos pelos 2 senadores. Nós temos que estar com essa visão de fazer as 2 candidaturas crescer. E se o Rafael, do jeito que está, nunca houve no Piauí, não estou dizendo que não pode acontecer, mas nunca houve que quando o governador ganha uma eleição, não elegeu os 2 senadores. Mas, na política, tudo pode acontecer. Então, depende também do trabalho do governador. Então, primeiro, ele está se dedicando a isso. Depois, vai se dedicar em relação ao PT. O PT tem todo o direito de reivindicar, mas isso aí tem que ter uma responsabilidade e ter a compreensão do governador. Ele é que vai dialogar com o seu partido. Aí já não é nós. Agora, deputado, como é que o MDB vai trabalhar, ou as bases do MDB, até as suas bases mesmo, de outros deputados também, que já trabalham aquela história do segundo voto, e esse segundo voto para a oposição. O senador Ciro Nogueira, por exemplo, do Progressista, você tem reunido prefeitos de todos os lados, a oposição da situação, até do PT, e garantindo assim um amplo apoio nos municípios. Então, com essa estratégia, alinhando as 2 candidaturas ao Senado, é fechar a chapa do governo? O senhor acha que há condições políticas para isso? Eu acho que sim. Se nós tivermos juízo e tiver humildade, não tem porquê. Não justifica nós termos 2 candidatos a senador que votaram no Rafael Fonteles, que está no governo, e nós não votarmos nele. Lógico, não estou dizendo que não tem... Voto casado. Não estou dizendo que tem prefeitos meus, eu também não posso interferir na decisão do prefeito. Mas, dependendo do governador, dependendo de como trabalhar essas bases, nós podemos mudar alguma coisa. Não sei se muito, mas podemos mudar. Depende muito do trabalho do governador em conjunto com os partidos que irão apoiá-lo nas eleições de 2026. Nessa mudança também pode acontecer até uma amenização dessa oposição, porque o senhor é um dos defensores de que, por exemplo, a deputada Gracinha Moraes Souza possa ir para o MDB, caso haja essa disponibilidade, vontade dela. Eu já o convidei e volto aqui a convidá-lo, para que ela venha para o MDB, que era do pai dela. A Gracinha, eu tenho uma grande amizade, é como uma pessoa que eu tenho um respeito, é uma grande política e estou trabalhando nisso, para convencê-lo a vir ao MDB. Aí, ela não vai tirar voto de ninguém, porque a Gracinha é uma deputada de 50 mil votos. Então, ela só vai agregar votos ao nosso partido. E a chance dela aceitar esse convite? Eu acho que nós temos aí 60% hoje.
vai depender muito também de como o governador vai lidar com essas pessoas que não votaram nele. Mas eu vejo o governador hoje muito mais aberto. Tanto é que está aí a Bárbara, está o Marden, então está o Thales, todos já vêm. Então, todos, eu vejo que todos esses vão vir para o MDB. Né? Agora, deputado, como é que o senhor encara a situação, já que o senhor fala em chapas, projetos, cenários para 2026, da situação que eu mesmo presenciei ontem, do suplente deputado Fábio Abreu, do deputado Evaldo Gomes, do presidente da Câmara Enzo Samuel, que trabalham aí uma chapa intermediária, também chamada de chapinha. Eu diria até que é uma chapa intermediária, né? Para solidariedade? Até a Aliança Cruzada, Joel, essa possibilidade, solidariedade e PDT, não é? Ou seja, além das duas grandes chapas, Aliança Cruzada, PSD e MDB de um lado, do outro, a federação do PT, liderada pelo PT, há espaço para essa chapa alternativa, ou já batizada no cenário político de chapinha? Eu não quero aqui dizer que não pode acontecer, mas acho muito difícil eles conseguirem fazer. Porque se você vê, hoje não tem espaço mais nem para chapinha, para deputado estadual. Não estou aqui. O Evaldo é um homem inteligente, ele sempre consegue fazer isso, mas desta vez eu estou achando muito difícil. Porque as chapas que têm condição realmente de agregar votos serão essa. Por exemplo, Fábio Abreu, se ele vier para o PSD, a chance de ele se eleger dentro dessa é muito grande. Estou dando um exemplo. Então, dando um exemplo ou um convite? Não, convite eu já o fiz. Uma dica. Eu já disse para ele. Dica. Mas ele já está no PSD, é só ele não sair. Ele não sair de lá, para ele será uma grande coisa. Aí você diz, o Enzo Samuel, grande, vem fazendo um grande trabalho, mas o Enzo Samuel não pode mudar de partido. Então esse povo tem que fazer o PDT. Que não vai abrir brecha para ele mudar de partido no ano que vem. Vocês já observaram isso? Já, sim. Então ela não pode. Então, essa turma, o Evaldo, tudo vai ter que ir para o PDT. Será que eles vão querer ir para o PDT? São outro problema. Então, lógico que é normal essa discussão, eles têm que botar na mesa, têm que somar os votos. Eu acho difícil, mas pode ser que eles consigam. Então o senhor está visualizando que vai ter apenas uma grande chapa? Duas chapas. A do PT, que é forte, como ele acabou de falar, e a nossa do PSD. PSD-MDB. Que seria a nossa para deputado estadual e para deputado... Porque hoje... Nesse sentido, todas essas lideranças citadas aqui precisam se filiar em um desses partidos. Um desses partidos. Porque é muito mais fácil você ser suplente num partido desse que pode tirar um deputado federal do que você ir lá, entendeu, num partidozinho pequeno desse e não ter nenhuma condição de assumir. Por exemplo, para deputado estadual, é normal que o governador vá chamar, pelo menos como ele sempre chama, de 4 a 5 ou 6 secretários para assumirem e automaticamente vão haver os suplentes do MDB para assumir. Isso é importante, você está dando oportunidade para que as pessoas também sejam deputados estaduais e também deputado federal. O senhor falou a respeito, muita gente fala, né, as declarações de Marcelo Castro, ele é candidato natural à reeleição ao Senado, e Júlio César já deu uma declaração dando como certa a candidatura também dele ao Senado. O senhor também interpreta que há uma ocupação dessas 3 vagas já definidas? Governador Rafael Fonteles, deputado federal Júlio César como candidato ao Senado e Marcelo Castro como candidato do MDB? Isso é um assunto que já não é mais debatido? Para mim, isso está prego batido, ponta virada, como diz o meu amigo Elivaldo Barbosa. Lógico que vai ter muitos que não querem, vão dizer, eu não vejo outro espaço. Eu não vejo. Nós não podemos... E o PT entrar nessa história aí? Isso aí eu já te disse. A responsabilidade vai ser do Hélito e do governador. Lógico que os 2 senadores têm que buscar o diálogo com o PT. Você também não pode fechar o diálogo. Partido dos Trabalhadores. Eles precisam conversar com aqueles que estão inconformados com algum problema. Quem tem que conversar? Júlio César e Marcelo Castro. Não pode deixar de conversar. Ninguém ganha eleição sozinho. Só se ganha com o grupo. E nesse grupo não há espaço, por exemplo, para uma candidatura do Senado do Partido dos Trabalhadores? Porque quando eu conversava com um petista, ele falou que a vaga do governador Rafael Fonteles não é necessariamente do PT, é uma vaga de todos. Manda ele ir para o MDB para dizer que não é vaga nossa. Então não tem espaço. Eu convido para ele ir lá, entendeu? Olha, lógico que você sabe muito bem, nós somos aqui, não estou dizendo que não tem espaço. Eu não vejo perspectiva para você ter 3 candidatos à base. Não vejo. A presidência do MDB na Assembleia Legislativa 2027-2028 entra
dentro dessa organização de forças? Cada momento tem a sua discussão. Nós não podemos discutir aquilo que ainda não sabemos. Sim, mas aí... Lógico que, se o Severo, como eu acredito que vai fazer uma boa administração, tem todas as condições, que aí é outro momento, entendeu? Mas eu não posso discutir isso, que isso depende também do governador. O governador, ele sempre tem dito que ele respeita os partidos. Então, vamos esperar qual é a decisão dele. Eu nunca escutei sobre isso, mas tem todas as condições. Agora, não posso dizer que vai acontecer, porque depende. Ser presidente da Assembleia, dizer que não depende, depende do governador também. Eu quero agradecer... Gelson, eu poderia Claro. aproveitar o deputado João Matos, porque ele é pecuarista, já foi presidente da APCZ, e o Parque de Exposições de Sil Arco Verde está passando por um processo de parceria público-privada. Como é que é a reação, não só do senhor como parlamentar, como também como pecuarista? Olha, primeiro, no começo, eu tinha algumas questões contrárias, mas eu me convenci hoje de que o poder público ele não tem condição de administrar um parque de exposição. Nós temos a demonstração, os hotéis estão sendo feitos também e está dando sucesso lá em São Raimundo Nonato. Agora, eles estão colocando o hotel também de Corrente, de Pedro II Rimo. Nós temos o Zoo Botânico, que é um exemplo que estava acabado, hoje está bem administrado. Então, assim, Poticabana, eu acho que tem que passar até algumas coisas que o governo não tem condição de fazê-lo. Então, eu vejo o parque hoje, e eu acho isso importante, para que a gente tenha condição. Quem ganhar aquilo ali vai ter que fazer um investimento alto, fazer restaurante, estrutura, por 30 anos, podendo renovar por mais 30 anos. Então, eu vejo com a perspectiva até para que as pessoas possam ir no final de semana. Vai ser lazer ali também. Fora as exposições. Eu acho que quem vai ganhar será os pecuaristas, será o Piauí, será a juventude. Até porque até as próprias festas podem ser feitas lá hoje, quando for privatizado, porque é um campo que muito bom para ser feito ali a esses shows, que muitas vezes é feito aqui em Teresina. Ele pode ser oferecido para realização de outros... E outros tipos de coisa, entendeu? Multiuso, né? Multiuso, pronto, entendeu? Eu espero que quem ganha possa ser uma empresa que tem o know-how nesse assunto. Olha, eu quero agradecer ao deputado João Madison, deputado do MDB, líder do MDB na Assembleia Legislativa. Obrigado pela presença no Jornal do Piauí. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. E, Alivaldo, você, como sempre, é o maior lateral que nós temos. Obrigado. E o Jackson, você está devendo a camisa do Piauí para ele. Número 2, né? Número 2, não esqueça. E o Piauí está bem, né? Piauizão está bem, está como vice. Se recuperou aí. Recuperou e eu acho que nós vamos para cima. E eu quero parabenizar o Altos, que ontem ganhou do Fortaleza aqui, 2-1, mostrando que o futebol piauiense tem condição de chegar lá na frente. E o governador, que fez um investimento espetacular, mais de 8 milhões foram dados para os clubes, para que eles tenham condição. E vocês da Cidade Verde, que fazem a transmissão. Parabéns, Jesus Filho, pelo trabalho que vocês fazem. Só falta agora ele virar Fluminense, né, deputado? Já o Flusão Carioca? O Carioca. Perspectiva, o neto dele. O neto, né? Relações futuras. Evaldo Barbosa, que é bom lateral, tanto fechando a linha de defesa quanto apoiando o ataque. Perigosíssimo. Obrigado, deputado. Está repercutindo até no telefone aqui. Muito obrigado, deputado.